Mateus, capítulo 5, versículo 28. Existem, na minha opinião, dois tipos de pregações. A pregação expositiva, você pega um texto bíblico único e expõe aquele texto. E existe a pregação temática. Eu estou na pregação temática, nessas 3 séries agora, falando sobre dinheiro, sexo e poder. Por isso estou lendo só um versículo, porque durante a mensagem eu vou citar tantos outros versículos. Não estou num único texto, estou em vários textos. Estou no tema, tá? Então por isso não estranha, o pastor está lendo só um versículo essa semana. É assim, às vezes a gente faz uma mensagem expositiva, como agora na história de Jó, e às vezes a gente faz uma mensagem também temática, como hoje estamos falando do tema dinheiro, sexo e poder. Vamos então só ler o versículo 28 do capítulo 5 de Mateus para iniciarmos a nossa reflexão dessa noite. Como é só um versículo, acho que a gente pode até ler junto. Aqueles que tiverem aí a linguagem parecida, ou vai tentando acompanhar. Vamos lá. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Vamos orar. Pai, estamos nessa série, meu Deus, não é fácil para mim também falar desses assuntos, temas, dinheiro, sexo e poder. São coisas que têm derrubado muitas pessoas, são tabus também nas igrejas falar sobre determinados assuntos. Mas ajuda-nos a falar a Tua palavra de maneira espiritual, saudável, equilibrada, porque essas coisas fazem parte do nosso dia a dia, Pai. Dá-nos a força, a sabedoria, cada pessoa que ouve essa mensagem, que a semente encontre aquele coração que precisa, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, essa série, semana passada falamos sobre dinheiro, hoje vamos falar sobre sexo, e semana que vem sobre poder. Para quem não sabe, nós temos um site da igreja, tá? www.ipi de Igreja Presbiteriana Independente, IPI, rondonópolis.com.br. Lá eu posto as pregações, o áudio das pregações e as fotos também, né, as fotos no Facebook da igreja também, que nós temos, e assim a gente vai divulgando mais a palavra de Deus pela internet, tá? Não é fácil hoje falar sobre sexo. Por quê? Porque talvez muitos acham que isso é uma palavra que não pode nem ser falada num templo, numa igreja, né? Talvez muitos achem que, pastor, esse assunto aí é um tabu. Mas nós queremos falar assim de forma muito saudável, espiritual a coisa. A Bíblia fala sobre sexo muitas vezes na Bíblia. Paulo faz várias orientações à igreja de Corinto sobre isso, né? Então não tem problema nenhum a gente falar sobre isso. E eu sei que também talvez para algumas células, né, que nós temos as células, talvez vai ser difícil. Pastor, mas esse assunto é polêmico, é um tabu. Eu gostaria que as células tentassem conversar sobre esse assunto, sim, eu gostaria. Tentar falar de forma saudável, equilibrada nas células também, estender as discussões, né, sobre esse assunto. Nós vamos falar várias coisas aqui hoje, vocês vão ouvir, depois vocês vão pensar, né, porque a gente precisa sim conversar mais essas coisas aí de forma espiritual. Falar do dinheiro de forma espiritual, falar do sexo de forma espiritual e falar do poder de forma espiritual, de como que podemos lidar com essas questões hoje em dia, né? Então, pessoal, para começar a nossa reflexão, a criação da sexualidade. Uma das piores problemas que a gente tem na história do cristianismo é a separação entre sexualidade e espiritualidade, né? É como se não fosse de Deus a sexualidade humana, né? Fosse do diabo. Então a gente fala de tudo, mas não pode falar de sexo. Então parece que há um certo tabu, um certo medo assim. E interessante, eu coloquei aí Deus formando o homem, Adão e Eva, e tem uma frase em Gênesis capítulo 1, que fala assim: viu Deus tudo quanto fizera, inclusive o ser humano, e eis que era muito bom. Alguns pensam que quando Deus foi fazer o órgão genital masculino e feminino, ele tampou os olhos.
Não é isso que a Bíblia diz. O ser humano completo, incluído a sua sexualidade. Mas durante muito tempo, às vezes, não fala isso, essa palavra é feia. Tira a mão daí, menininho, menino pequenininho com a mão no piu-piu, tira aí a mão, ela é feia colocar a mão aí, esse lugar é feio. A gente tem dificuldade de pensar nesse assunto, sendo que para Deus, nós somos uma só pessoa. Tudo é santo em nossa vida, tudo é puro, inclusive a nossa sexualidade, tudo é de Deus. Um conceito ruim é que, quanto tempo foi falado, por exemplo, que o corpo é imundo, é uma fonte de pecado, né? E não, o corpo é criação de Deus. Tanto, pessoal, que tem na Bíblia um livro chamado Cantares, ou Cânticos de Salomão, que fala de um relacionamento entre um casal, um homem e uma mulher. Não é um livro que é para ser falado para Deus. Eu já vi muitos cantores evangélicos que falta sabedoria, quer cantar para Deus o livro de Cantares. Livro de Cantares chega a ser erótico. Sabe o que fala? Os teus seios são lindos, o teu umbigo é como uma taça de vinho. Vai falar isso para Deus como? Por quê? É santo. Dentro do casamento, a sexualidade, o sexo é santo, é puro. Então a gente não deve ficar assim com medo de falar do assunto, conversar com os filhos sobre o assunto, conversar na igreja, nas células, falar do assunto, né? Falar sobre a sexualidade, sobre os desafios que a gente vive, sobre a televisão, as novelas, tanta coisa que está acontecendo na escola, como que está sendo os filhos na escola, nessa área, o que tem de adolescentes, o que está acontecendo, nós temos que falar. E esse desvio é um desvio histórico, que a relação sexual era só para procriação. Por isso que os caras tinham 12 filhos, meu. Pô, a mulher terminava de engravidar, 9 meses de gestação já engravidava de novo. Porque só podia ter relação sexual para engravidar, para ter filhos. Até hoje, tem igreja hoje ainda que proíbe anticoncepcional para um casal. Proíbe, que absurdo, gente. Coitadas das mulheres, são obrigadas a ter 12 filhos, 15 filhos, 20 filhos, é obrigada. Um time de futebol. Então, uma vez diz que o pastor Silmar Coelho, já contei essa história aqui, diz que um dia o pai dele, a mãe dele estava tomando banho. Ele tomando banho, diz que um cara em cima da casa espiando a mãe dele tomar banho. Pega ladrão, pega ladrão. Quando pegaram o homem, era o pai dele, gente. O pai estava espiando a mãe tomar banho, gente. Imagine isso. Um pai que não pode ver a sua mulher nua, não pode, é pecado. Eles são casados. Não conversa sobre o assunto, não tem diálogo. O meu sogro e a minha sogra, devido a esses bloqueios aí da história da humanidade, meu sogro e minha sogra deu um beijo no meu sogro e nunca mais beijou ele, porque ela disse que não gostou. E até hoje eles nunca mais se beijaram. Nunca mais. O que acontece? Conversar sobre o assunto. Hoje nós somos para o outro lado, né? Hoje nós estamos num liberalismo total. Tudo pode, tudo fazem, ninguém tem medo de nada. Mas antigamente sofremos muito nessa área já. Porque na realidade, pessoal, a grande questão é a distorção da sexualidade. Jesus falou assim, mas eu lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. A sexualidade é linda, mas por as pessoas usarem de forma tão errada, tão ruim, muitas vezes virou um bloqueio esse assunto. A luxúria, as pessoas às vezes transformam o ser humano num objeto.
Tem uma frase que eu gosto muito, e talvez já resuma muito do que nós estamos falando aqui hoje. O sexo é como um grande rio, rico, profundo e bom, quando estiver dentro do seu leito. No momento em que esse rio ultrapassar as suas margens, ele torna-se destrutivo. Vou repetir. O sexo é como um grande rio, rico, profundo e bom, enquanto se te mantiver dentro do seu leito apropriado. No momento em que esse rio ultrapassar as margens, torna-se destrutivo. Gente, eu tenho tanta coisa para falar hoje, assim, só que eu preciso falar pouco, assim, eu tenho hora, eu tenho que terminar 8h30. Então, assim, eu peguei algumas coisas, mas eu poderia aqui falar horas aqui sobre esse assunto, que tem muito assunto e eu gosto do assunto. Não tenho dificuldade de falar sobre esse assunto. Trabalho muito com adolescente, com jovem, nós temos que falar muito sobre esse assunto com eles. Então, um problema aí, uma distorção da sexualidade, isso aqui acontece muito, gente. Pornografia. Richard Foster diz que a pornografia é uma distorção da sexualidade. A pessoa vê uma imagem, vê uma foto de uma pessoa ideal, mas não é real. Uma pessoa imaginária. Photoshop, recursos gráficos, e se encanta com imagens, falso espetáculo, mundo de sonho, enganoso, artificial. Gente, sexualidade é uma mistura de ternura e mau hálito, perfume e suor, lutando contra o peso. Quando entramos no mundo da pornografia, estamos entrando no mundo dos sonhos, de maneira que não existe defeito. Pessoas perfeitas, especialmente mulheres perfeitas, de acordo com a sociedade, que põe o seu padrão de beleza. Pastor Augusto Nicodemos diz que no Brasil, atualmente, são vendidas 8 milhões de revistas pornográficas. Talvez tenha alguém de vocês aqui que às vezes compra até hoje revista pornográfica. Ou talvez tenha alguém que já teve, não tem mais. Eu já conheci uma pessoa, uma mulher, que ela comprava revista pornográfica para seu esposo. Ela não era convertida. Eu orientei ela, eu disse, olha, está errado. Você deve ser a única pessoa que seu marido deve olhar. Não precisa comprar revista pornográfica para ele. Uma vez eu fui na casa do meu tio era filho de crente, mas desviado. E na casa dele só tem mulher, ele, 2 meninas e a esposa. Fui no banheiro, usar o sanitário, do lado das revistas tinha uma revista Playboy. Como que uma mulher aceita isso? Será que ele impõe isso? Mas a realidade é que uma pessoa convertida, ela tem consciência de que isso é uma armadilha para a vida dela. Ela tem consciência que isso vai fazer mal. Porque ele vai ficar vendo uma coisa fictícia, uma mulher que não existe. Mundo artificial. Mais uma vez o versículo chave de hoje: eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Na realidade, pessoal, tudo começa no pensamento. Pensamento torna-se ações, ação torna hábito, hábito caráter, caráter nosso destino. Quando um ladrão pensa em roubar, primeiro ele passa em frente do banco, ele olha, ele analisa, ou ele vê aquela pessoa, daí ele planeja, ele pensa. Assim também tudo que a gente fizer, tudo começa com os olhos, tudo começa com o pensamento. E Blaise Pascal disse algo interessante: Deus fez o homem para pensar. Em todas as outras habilidades ele perde para os animais correm mais rápido, carregam mais peso, mas o homem pensa. Em que você coloca os seus pensamentos? O apóstolo Paulo, Filipenses 4:8 diz: irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que tem boa fama, se virtude tem, se louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quais são os problemas da pornografia? Primeiro,
ela vicia. A pessoa começa a ficar viciada, obsessiva. Depois, diz a Bíblia em Provérbios 27:10, os olhos nunca se satisfazem. Ela começa a ver ver mais coisa, mais imagem, mais site, começa mais revista, ela começa a fazer coleção de coisas, ela vai, ela nunca tem fim. Eclesiastes diz, os olhos nunca se cansam de ver, 1:8. Depois vem a fase da insensibilização. A pessoa fica insensível, começa a ver coisa mais grosseira. Tem pessoas que têm prazer de ver criança nua. Tem pessoas que têm prazer de ver relações com animais. O olho vai mais. Gente, nossa sociedade é doente dos olhos. Doente dos olhos. Para que a Rede Globo precisa passar tanta prostituição na televisão? Para quê? Esses dias meu filho o Samuel assistindo Chaves lá em casa, e ele gosta de Chaves. E Chaves é um desenho que atravessou a geração, gente. E Chaves nunca precisou usar um palavrão. Chaves nunca precisou colocar uma mulher seminua para fazer os outros rirem. O Chaves nunca precisou disso. E sempre fez gerações e gerações se divertirem. Hoje uns programas cada vez mais apelativos. Aquele programa Sai de Baixo, não sei, aquele programa Zorra Total, não sei nem se passa ainda. Um monte de mulher seminua no programa. Para que isso, Rede Globo? A gente está cansado. A sociedade está doente. Pessoal, algumas mentiras sobre a pornografia. Quando eu casar, eu vou parar de ver pornografia. Mentira. Muitos homens casados veem pornografia. A esposa está no quarto, ele está no computador vendo pornografia. Não, mas eu vou parar. É um vício, gente. Segundo, outra mentira, eu posso ser feliz consumindo pornografia. Mentira, você vai ficar uma pessoa triste, isolada, sozinha. É uma sexualidade na ilha deserta. Você não tem ninguém para abraçar nem para beijar, é uma ilusão, é uma imagem, é um computador, é uma foto, não tem ninguém ali, é um vazio. Outra mentira, não consigo parar, não consigo resistir. Consegue, diz Tiago capítulo 4:7, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós. É possível ser um homem casado, um homem solteiro e resistir à pornografia. É possível sim. Poderia falar muita coisa ainda sobre isso, mas não tenho tempo. Vamos para frente. Uma outra área, um grande problema na vida sexual ainda. Citei o versículo, esqueci de mostrar para vocês. Para frente. O adultério. Infidelidade conjugal, banalizada. A Globo mostra isso como se fosse algo mais comum. Um casal, o marido trai, e tão normal, tão comum. E não é comum, gente. Não é normal. É uma distorção da sexualidade. Filmes, novelas. Às vezes você está numa roda com os amigos e alguém faz um comentário, passa uma mulher, e todos casados, passa uma mulher e faz um comentário maldoso. Ou você está numa roda de mulheres, passa um homem, as meninas são casadas, fazem um comentário. O adultério, gente, é terrível. O adultério envolve várias pessoas. Primeiro, o adultério envolve a sua esposa e seu esposo. O adultério é uma violação dos seus votos. É uma traição contra uma pessoa que depositou a confiança em você. Eu lembro de uma mulher que eu conheci, gente. Uma mulher que eu conheci, a mulher estava acabada. Acabada, doente, triste, depressiva. Mulher envelhecida pela vida. Tomando um monte de remédio, já tentou suicídio,
E ela chorando dizia assim para mim: pastor, eu sempre costurei as nossas roupas. Eu costurava, pastor. Podem rir agora. Até a cueca dele. Podia comprar uma cueca nova, né, gente? Mas, pastor, ela falava chorando. Eu estou rindo agora, mas ela falava chorando isso. Eu costurava, pastor, até a cueca dele. Esse homem fez isso comigo, pastor. O adultério não envolve só a sua esposa ou esposo. O adultério envolve também os seus filhos. Conheço filhos que têm mágoa no coração, porque os pais, o pai ou a mãe adulterou. Eu conheço uma moça que é tão magoada, que ela não quer nem ver o pai dela na frente, nem pintar de ouro, como diz. É uma grande decepção para os filhos. O filho tem a imagem do pai superpoderoso, do pai infalível, mas quando a gente trai a esposa, traímos o filho também, ou o esposo, o filho, a filha. Terceira, o adultério envolve também o marido ou a mulher da pessoa que você está tendo um caso. O adultério engana muitas pessoas. A gente até ouve pessoas que traíram com amigos, com familiares. Traíram a confiança. Foi uma faca pelas costas, por causa de um prazer momentâneo, por causa do egoísmo sexual. E por último, o adultério envolve Deus, porque todo crime, todo problema, tudo é a quebra de um mandamento contra Deus. Tudo é contra Deus. Por quê? Diz os 10 mandamentos: não adulterarás, não matarás. Está tudo lá nos 10 mandamentos. Esses dias eu vi uma coisa falando assim, né? Ah, pastor, nós temos que colocar as Bíblias nos presídios, né? A gente tem que colocar a Bíblia nas escolas, não no presídio, porque lá já foi cometido o erro. Tem que colocar lá também? Tem, claro, mas o erro já aconteceu. Preventivo são nas escolas. Os adolescentes têm que conversar sobre o assunto, conversar sobre os problemas, buscar a santidade para não ter problema na frente, porque muitos aqui, claro, não cresceram num lar cristão, não conheciam, erraram já por falta de conhecimento, tudo bem, mas se você hoje está ouvindo essa mensagem, para de errar. Gente, quando eu leio Provérbios, e quando fala de adultério em Provérbios, eu me assusto. Em Provérbios, por exemplo, fala assim, ó: afasta o teu caminho, capítulo 5, não precisa abrir não, só ouça. Afasta o teu caminho da mulher adúltera, e não aproxime da casa dela, porque para que não des a outro a sua honra, nem os teus anos a cruéis, para que os seus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do seu trabalho não entre em casa alheia, e gemas no fim da vida. E gemas no fim da vida. Olha, adultério, a Bíblia diz o perigo e o final. Provérbios 7, aquele que adultera é como um boi que vai para o matadouro, é como um servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Provérbios 7, depois você pode ler em casa, Provérbios capítulo 5, Provérbios capítulo 7. Deixa eu falar um pouquinho com os solteiros. É possível ser solteiro e ser feliz. É possível, Eclesiastes fala, tudo tem tempo, há tempo para tudo. Tem adolescentes e jovens que colocam o casamento como um sonho e ficam desesperados. Ai, estou com 19 anos, não casei. Estou com 20 anos, não casei. Nossa, estou com 22, vou ficar para titia. Tem outros que fogem como foge da cruz do diabo. Casar, Deus me livre. Mas é certo que é possível ser solteiro e ser feliz. É certo que você pode, quando você está solteiro,
Você pode dormir na casa dos amigos, você pode sair mais tarde sem dar satisfação, pode fazer viagens, intercâmbios, pode se dedicar integralmente no estudo. Tanta coisa, depois que você tem filhos, se casa, é mais difícil. O tempo de solteiro é um período da nossa vida, e não um destino, vai passar, aproveite. Há um desespero para namorar, um desespero para casar. Calma. Aproveita a sua condição, o seu tempo, estuda bastante. Tem na Bíblia algumas pessoas que foram solteiros, por exemplo, Jesus, João Batista, Paulo, família de Lázaro, Marta e Maria. Só que acontece o seguinte, o cara está solteiro, o cara começa a ficar sozinho, solidão. Eu preciso de alguém, pastor, já estou na época de me casar, estou na época de encontrar alguém. Ótimo, se você está sentindo isso, é bom. Pedro, na Bíblia, era casado, os demais apóstolos eram casados. Então é ótimo, é uma bênção. Paulo fala, se não dá conta de ficar solteiro, se case, não vive abrasado, né? Excelente. O casamento é um grande alvo, é uma coisa maravilhosa. A gente sente falta, sim, de uma pessoa. Quando Deus fez Eva, diz que ele fez Eva, e a Bíblia fala, Adão falou assim, essa é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ele sentiu bem com a Eva. Ele sentiu aquela pessoa próxima, por quê? Ele tinha a leoa, tinha o leão. Lá, o boi tinha a vaca, o gato a gata, assim por diante, ele sozinho. O que está acontecendo, Deus? Eu quero uma pessoa, eu quero alguém. Deus disse, não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Coisa boa, excelente. Mas aí começa a namorar, já entra a questão sexual. Começa a dificuldade de se manter puro. Hebreus 13:4 fala assim, digno de honra seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Pessoal, está escrito ali bem claro, abstinência sexual. O conselho bíblico, para aqueles que não são casados, é exatamente esse, é se abster sexualmente. E essa recomendação bíblica diz assim, por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, é porque a relação sexual, entenda bem solteiros, a relação sexual é um casamento. A Bíblia, na época da Bíblia, não tinha essa palavra ainda, casamento. A palavra é ela, então fulano conheceu. Então, Isaac conheceu Rebeca. Sabe o que conheceu? É relação sexual, é casamento. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 6, ele fala assim, você não sabe que aquele homem que se une a uma prostituta e forma só um corpo com ela, pois os dois serão uma só carne? Quando você, homem, vai num prostíbulo, você está se unindo sexualmente com a mulher, você está se casando diante de Deus com aquela mulher. Esse é o princípio da palavra de Deus. É muito sério a questão da sexualidade na Bíblia. A relação sexual é um ato que une vidas. Está mais do que doença sexualmente transmissível. A questão é mais séria. A questão é que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E a gente não deve entregá-lo para qualquer pessoa, em qualquer momento. Pessoal, escute essa frase aqui, olha. Os privilégios de uma intimidade requerem as responsabilidades de um compromisso. Os privilégios de uma intimidade requerem as responsabilidades de um compromisso. Quem pega na mão, quer pegar sempre na mão, um casal de namorado. Quem pega no braço, quem pega no braço. Quem pega na perna, quem pega na perna. E assim por diante. Quando vê, estão vivendo sexualmente. E não são casados.
O que eu peço para vocês, se vocês querem ouvir um conselho da palavra de Deus, se abstenham da vida sexual até o casamento. Se abstenham. Ah, pastor, mas eu consigo? Consegue. Acho que consegue. Porque uma coisa, escute bem, uma coisa é ar, água, comida. Isso a gente não sobrevive sem essas coisas. Mas ninguém morre sem relação sexual, pessoal. Ninguém morre, não. O nosso próprio corpo tem formas de resolver a situação. Quantos estão presos, quantos estão na guerra e não têm uma relação sexual? Ninguém morreu. Agora, claro, ar, água, comida, isso é essencial para você. Jesus viveu nessa terra, gente. Nunca se envolveu sexualmente. Tinha um corpo humano. Paulo não se casou também. É possível você viver como solteiro. Escute essa frase: presentes especiais guardamos para pessoas especiais, em momentos especiais. Presentes especiais guardamos para pessoas especiais, em momentos especiais. O apóstolo Paulo diz assim: vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Vocês não sabem que foram comprados por alto preço? Portanto, glorifiquem a Deus com o vosso corpo. Você, menina, não é um produto de liquidação que todo mundo passa a mão e ninguém leva para casa. Interessante, pessoal, que as próprias mulheres, estou dizendo em geral, tá, pessoal? Não estou dizendo isso aqui na igreja, geral, fora da igreja. As mulheres não estão perdendo o valor do seu corpo. Menina, se você não se valorizar, quem vai te valorizar? Se você não der o seu valor, quem vai dar? Qualquer pessoa que você conhece, qualquer um que você vê na rua, vai deixar chegar em você, te abraçar, te beijar, fazer o que quiser. Que é isso? Se guarde, se proteja. Se guarde, olha, com certeza você pode ficar bravo comigo hoje, pastor, que mensagem difícil, é difícil. Você vai me agradecer no futuro. Pastor, que bom que aquele dia você falou sobre esse assunto na igreja. Eu agradeço por você ter falado comigo assim, porque eu precisava dessa palavra. Pessoal, uma outra coisa que a gente vive hoje, dentro dos solteiros ainda, a questão do casamento civil. Há uma forte tendência hoje, relação estável. Ah, não, a gente se conheceu assim, tal, começou a namorar, aí foi para casa dela, para minha casa, aí já trocamos pasta de dente, escova de dente, e já foi assim, estamos juntos. Eles são casados? Não. Interessante que hoje os homossexuais estão brigando, já conseguiram, para ter o direito de casar. E os heterossexuais não querem casar. Você percebeu isso? Alguns falam assim: ah, pastor, negócio de casamento civil, isso aí é só lá e preencher um papel lá, isso não tem nada a ver. Tem. Sabe o que é um cheque? Por que você dá um cheque? Quando você vai comprar um negócio, você vai lá e faz um cheque. O que é aquilo só um cheque? É só um papel. Dá para mim seu cheque então? Ué, é um cheque. Tem valor, gente. Cheque tem valor. Casamento civil tem valor, gente. Compromisso, é uma aliança, é um voto entre você e a sociedade, o casal e a sociedade. O papel, eu sei que, escute bem, eu sei que o amor é maior do que um papel, eu sei que o compromisso interior é maior do que o exterior, eu entendo tudo isso, é excelente, mas a gente não precisa ter vergonha não, de comprovar diante da lei dos homens que a gente ama uma pessoa, e que a gente está com aquela pessoa. Interessante, no Facebook, tem um negócio assim lá, relacionamento sério, relacionamento aberto, relacionamento enrolado. Eu não sei o que é isso, gente. O que é um relacionamento aberto? Um cristão, um cara que Cristo é o Senhor da vida dele, um cara que canta aqui, minha vida dou, ele põe no Facebook, relacionamento aberto. O que é aberto? Estou disponível, estou com uma pessoa, mas se aparecer outra, estou aberto. Como que é não falar para os familiares
que você vai estar com alguém. O que é isso? Olha, eu faço um casamento religioso, mas eu não faço nenhum casamento religioso sem um casamento civil, não faço. Ah, pastor, você dá uma bênção lá, vai ser lá na chácara tal, não sei aonde, vai ser aqui na igreja. Já casou no civil? Ah, não, então vai casar? Não vou, então tudo bem. Aí eu vou fazer. Porque, gente, o casamento civil é mais importante do que o religioso, a realidade é essa. O religioso é algo que já vem depois do que já aconteceu no dia dos homens. A bênção de Deus vem depois da convicção e da decisão de vocês estarem juntos. Agora, como você vai pedir a bênção de Deus se você não teve a coragem de ir num cartório e dizer diante de Deus e diante dos homens que você está casado? Ah, pastor, mas é porque eu tenho muito dinheiro, porque vai ter que dividir os bens. Gente, você está casando com medo de a pessoa roubar seu bem, então está errado já. E é interessante, o bem não rouba, mas o corpo tem. Essa é a questão. O dinheiro não pode, mas o corpo tem. O corpo é mais importante que o dinheiro ou é menos? Onde está esse nível de valores? Ah, pessoal, na Bíblia tem o casamento de Boaz e Ruth. Diz que Boaz vai lá no portão da cidade. No portão era onde faziam os compromissos. Era o tribunal, era o cartório, eram os negócios públicos, eram feitos no portão da cidade, e ali eles fazem o seu casamento público. Pessoal, sabe por que eu insisto tanto na questão do casamento? Porque senão a gente vai vivendo, ah não, começa a junta ali, aí tá morando em uma casa, aí vem os filhos, vai ficando, e aí dá uma briga. Escute o que eu vou falar para você aqui. Se você ama a pessoa que você está com ela aí, dá uma briga, você fala assim, eu não sou casado, para que eu vou ficar junto com ela? Escute bem, essa é a grande cilada do diabo. Você está indo bem, você está junto com ela, dá uma briga, ah, eu não sou casado. E pode acreditar que vai ter briga sempre no relacionamento. Você não é nem um alienígena nem extraterrestre, é normal. Vai ter problema. Jesus disse, no mundo tereis aflições. E vamos ter sim, mas o que nos fortalece, gente, é nosso compromisso. Os padrinhos lá no dia da cerimônia, vai olhar para a cara de cada padrinho. Ô Daniel, você largou da Bel, Daniel? Pois é, cara. Mas por que, cara? Ah, porque estava difícil, a Bel é muito chata. Mas, cara, os padrinhos é para isso, gente, não é para dar presente, não. Vocês sabem aquele negócio de padrinho assinar o livro? Por que a gente não faz assim? Toda a igreja vai assinar o livro. Aí, meu amigo, o cara, antes de separar, ele pensa duas vezes. Cara, cada pessoa da igreja me perguntar porque eu separei, eu estou enrolado. Acho que eu vou mudar, vou melhorar. Vou continuar casado. Os votos assumidos na cerimônia não são um mero assunto particular, mas foram assumidos publicamente. A importância da celebração, gente, a importância da família, dos amigos, isso é importante. O verdadeiro amor, vou encerrar, se concretiza com gestos, com a mesma profundidade que é proclamado pelos lábios. O verdadeiro amor procura legitimar-se, ele descarta os riscos. O verdadeiro amor não tem medo de compromisso. Não tenho medo de andar de mão dada, de colocar uma aliança, dizer para meus amigos, minha família, essa é a mulher da minha vida. Não tenha medo disso, esse é o homem da minha vida. Nós temos uma aliança. E sabe o que é legal? Aí você vai entrar no quarto e você vai ter uma vida sexual abençoada. Abençoada. Você vai chegar domingo, vai tomar ceia com a consciência tranquila. Você vai entrar no quarto, vai fechar a porta e não vai ter medo de ninguém te incomodar e descobrir que você está tendo uma vida sexual, não vai ter medo de nada. Você está abençoado, abençoado. Eu fiz os meus votos, eu fiz o meu compromisso, eu casei com a minha esposa e agora nós vamos celebrar o amor, a vida sexual. Tem um pastor engraçado, ele chama Jaziel Botelho, diz que ele namorava com uma americana
E ela foi ensinada tipo um semáforo, vermelho, amarelo e verde. Aí toda vez que ele ia começar a beijar ela deixava a luz verde ligada. Aí quando ele começava assim a abraçar mais assim ela ligava amarela, né? Aí ele ia fazer alguma coisa, ela ligava vermelha. Aí ele, tá bom, aí ele ia devagarzinho. Aí casaram, ótimo, fizeram um lindo casamento, pastor abençoado. Aí no dia da lua de mel, quando chegou na casa nova, ele colocou assim, verde, um monte de negócio verde. Ele falou, agora é hoje, a minha bênção chegou, chega de vermelho e amarelo. Aí, gente, é a vida inteira celebrando, é uma vida inteira, um curtindo o outro, um amando o outro, fortalecendo essa relação e honrando a Deus e a palavra de Deus. Vamos orar? Pai, estamos aqui de um assunto tão sério, a vida sexual. Quantos estão naufragando nesse assunto, Pai? Viciados em pornografia, já adulteraram ou estão ainda numa fase propícia a adulterar, estão mantendo conversas paralelas. Oh, meu Deus! Desperta o teu povo nessa noite. Desperta enquanto há tempo, meu Deus. Enquanto o Senhor está convidando, chamando para uma mudança. Porque a tua palavra diz, meu Pai, que de Deus não se zomba. O que a gente plantar, a gente vai colher. Pai, eu oro, Senhor, pelos solteiros aqui. Aquele casal de namorado que já namora há muito tempo e vive uma vida sexual. Que eles tenham consciência. Que eles precisam se manter puros, meu Deus, para que cheguem no casamento, busquem o casamento. Não permita, meu Pai, que eles caiam na cilada do diabo, de só se unir e depois, uma briga, depois achar que não tem nenhum compromisso, nenhuma aliança. E o pior, meu Deus, terminar esse relacionamento e saberem que tiveram relação com a mulher de outro homem, ou o homem de outra mulher. Meu Deus, eu peço, Pai, que ninguém saia daqui triste comigo, nem bravo, Pai, porque essa palavra não é uma palavra de condenação, meu Deus, o Senhor sabe meu coração, é uma palavra de alerta, uma palavra de auxílio, uma palavra de despertamento, para que aquele possa mudar o caminho ainda, Senhor, aquela pessoa que está ouvindo essa noite, possa acertar a sua vida, Pai, porque o Senhor diz que tem pensamentos bons para nós, de paz. Pai, eu oro pelos solteiros, adolescentes, os jovens, ainda que estão sozinhos, que eles aproveitem esse momento e que eles esperem o tempo certo, invistam mais no coração do que no corpo, que eles possam assim, Pai, aprender desde pequenos esses princípios tão abençoados da Tua Palavra, da abstenção sexual, do casamento, o alvo casamento, porque sabemos, Pai, como eu fui tão abençoado, meu Deus, quando eu ouvi palestras nesse sentido, pregações. Meu Deus, ajuda essa igreja a andar em santidade nesse assunto. Ajuda o teu povo, Pai, a aprender mais a tua palavra. Que possamos sair daqui desejando melhorar. Se alguma coisa que nós ouvimos hoje, o Senhor falou no nosso coração, que possamos sair daqui querendo consertar. Ó meu Pai, abençoa o teu povo, cada vida que está aqui nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Pessoal, vamos encerrar. Eu quero dizer uma coisa. Se você já pecou no passado, se você já teve a sua vida sentimental, sexual arruinada, Deus pode começar de novo com você. Você pode voltar a ser puro, pura. Só assuma um compromisso com Deus de pureza. A última frase: Deus conserta o coração partido, se lhe dermos os pedaços. Deus conserta um coração partido, se lhe dermos os pedaços. Vamos ficar em pé, vamos encerrar.